Estamos no ar! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Podcast Libertos, o podcast do Movimento Libertos. Mais uma vez é um prazer receber todos vocês, os nossos espectadores, né, Sonai? É assim, sejam todos bem-vindos e não esqueçam de nos seguir, ativar o sininho e enviar para umas 10 pessoas, né? Para que outras pessoas também venham nos conhecer. Isso, e a gente está muito feliz com o feedback de vocês. A gente recebe constantemente mensagens de pessoas que têm sido impactados pelas entrevistas, pelos pensamentos e pelas palavras que aqui são lançadas através da Sonai e dos nossos convidados. E a gente fica feliz que vocês têm sido abençoados e esse é o propósito do nosso podcast. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, falar, né, o pastor César não está conosco, está viajando para Macapá, está em missão, mas em breve vai estar aqui. Nós recebemos nessa noite, eu vou passar para a Sonai apresentar ela. Eu não vou apresentar ela por um motivo, porque oficialmente eu nunca fui apresentada para ela, pastor. Gente, Eu nunca fomos oficialmente apresentados. não, foi erro meu, gente, me desculpe, tá? Gente, para quem não conhece, essa é a missionária Raquel. E a missionária Raquel, além de pregadora, profeta, cantora e tudo o que vocês imaginarem no reino, também é minha noiva. E eu tô feliz de receber ela aqui. E ela vai estar falando um pouco sobre a vida, ministério e também sobre algo muito importante que eu já queria falar há muito tempo. E a gente vai falar também em outras oportunidades, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o ministério feminino. Então, sinta-se apresentada, Sonai, Raquel, Sonai. Prazer. E aí, fala um pouco, Raquel. Paz do Senhor, gente. Eu não crente. sou muito jeitosa pra falar na frente das câmeras. Eu gosto de pregar. Mas eu quero louvar a Deus em primeiro lugar. Me sinto muito feliz e honrada por estar com vocês. Eu acredito que esse é o ministério para o qual o Senhor nos chamou, que é para anunciar o ID de todas as formas possíveis, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje. O ministério como um todo, seja feminino ou masculino, é uma ordenança que nós temos da parte do nosso Senhor que nós não podemos deixar de lado. E nós temos que agir com responsabilidade em relação a isso. E eu acredito que é importante nós tocarmos nesse assunto, porque eu acredito que nesse tempo, que para mim é um tempo escatológico, falar sobre o reino de Deus, sobre suas responsabilidades, sobre qual lugar a gente está inserido dentro desse reino é mais do que importante, é crucial, é essencial. A essência da nossa identidade, que é sermos chamados, talvez nem todos tenham chamadas específicas, que é uma coisa que eu falo bastante, mas todos têm um chamado, que é o ID. Que é falar desse Cristo, é anunciá-lo com nossa vida, com nossas ações e com o ministério que ele nos confiou. A gente percebeu que durante muito tempo o ministério feminino ele ficou um pouco restrito e até sofreu muitas barreiras, até que algumas mulheres, né, poderosas, extremamente disruptivas, elas abriram portas para que o ministério feminino pudesse crescer. E isso por diversos fatores, seja por questões doutrinárias de ministério, ou questões também da nossa sociedade. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem hoje o ministério feminino dentro da igreja odierna, da igreja atual. Vocês acham que as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras hoje, ou se já é uma coisa natural? Como é que vocês enxergam isso, Sonai? Eu vejo hoje como algo mais natural, mas eu acho que no reino tudo tem uma ordem, né? E às vezes é isso que em alguns lugares fica um pouco bagunçado, né? Então, eu vejo assim, que eu posso estar sendo até machista ou alguma coisa assim com o meu Que é geralmente o que o pensamento. povo pensa quando a gente fala sobre isso, né? Mas assim, eu acredito assim que mulheres têm que cuidar de mulheres. Homens cuidam de homens, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, é um casal que tá cuidando de um rapaz, beleza. Mas quando eu vejo um homem solteiro cuidando de uma jovem, aí eu já desconfio, né? Porque a palavra diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. E hoje o que acontece? A mulher, ela sabe cativar, ela sabe muito mais conversar e às vezes acaba que os meninos se aproximam mais, né? De alguma missionária, alguma pastora, e eu vejo que a gente tem que ter cuidado. Esse é uma dúvida assim que eu vivo, né? A gente tem que pregar para todo mundo em todo o tempo, mas quando chega no momento de discipular, não, né? Quando passa no momento do cuidado, de discipular, de dividir histórias de vida, e assim a gente tem que cuidar, né? Cuidar para fugir da aparência do mal. Na sua opinião, Raquel, como é que você vê o ministério feminino hoje na nossa igreja?
Eu penso que quando a gente fala de ministério, principalmente no que diz respeito à administração eclesiástica, a gente precisa, dividir as coisas. Quando a gente fala sobre discipulado especificamente, eu entendo o que tu quer dizer quando uma mulher trata com uma mulher, um homem trata com um homem. Até estava falando mais cedo com o Joel, que não é uma questão bíblica, mas sempre foi um pensamento meu que eu acho que solteiros cuidarem de pessoas ou cuidar de uma obra pode ser delicado em alguns aspectos. Mas na mesma perspectiva, a gente vai bater nesse muro, que é um muro que é muito debatido, que uma mulher não pode ter um lugar de autoridade só por ser mulher, não pode ser pastora. Hoje mesmo falamos sobre isso, que para muitos teólogos a mulher ainda não pode, né, ser chamada de pastora. Só que quando eu digo que no sentido administrativo da coisa, a gente precisa saber definir muito bem o que é esse ministério, se é o ministério profético, se é a palavra de sabedoria, se é a instrução, se são dons de curar. Eu não acho que a mulher hoje ela tem um problema, uma barreira ou é impedida. Mas eu acho que ainda existem limitações porque a gente não consegue definir bem o lugar para a mulher. Por exemplo, uma coisa que eu prego muito para mulheres, até prego mais para mulheres. Só que eu penso que no ambiente de culto não deveria ter esse sentimento. Isso aqui é para mulher ou isso aqui é para homem. Nós deveríamos tratar a igreja como igreja. Eu acho que o embate que existe é porque a gente, dentro da religião em si, nós nos colocamos dentro de redomas que eu acredito que não agradam ao Senhor, porque o Deus que usou Baraque é o Deus que também usou Débora. Entende? O que eu digo que há limitações são mais... eu acho que eu falei isso para ela pelo Instagram, que a gente parece que vive hoje em dois extremos. É quem tem o excesso de zelo e quem tem uma liberdade já exacerbada que beira a libertinagem. Então, o excesso de zelo é de uma igreja que existe, que as irmãs não podem subir no altar, tem um púlpitozinho embaixo, que elas não podem subir lá. E um excesso de liberalidade é onde não existe doutrina, não existe limites, não existe um sentimento eclesiástico que é bem colocado. Quando eu digo que as limitações que a mulher pode enfrentar hoje é por causa desses extremos que a gente vive. Mas uma igreja que é bem equilibrada entende que Paulo deixou Priscila e Áquila para cuidar daquilo que ele não pôde cuidar. E Priscila e Áquila fizeram isso juntos, porque ambos, Priscila também era considerada mestre para uma igreja, como a igreja de Roma, como a igreja de Éfeso, entende? Gente que estava lidando com filosofia. Eu penso que existe um sentimento que é exterior, que entra no interior da igreja, porque a gente bate nesse muro do que é feminismo, ou você está sendo machista, ou você está sendo feminista. A gente tem que ter também esse cuidado para, quando falar sobre o papel da mulher na igreja, de não ser muito feminista, para não tocar naquilo que é santo, que está escrito na palavra, ou esse sentimento machista que às vezes parece que a gente tem, de que a mulher não tem lugar nenhum, que a mulher é só da oração, o que faz com que muitas mulheres pensem que não precisam conhecer a palavra, porque o ministério delas é o da oração, quando eu acredito que esse não é o desejo de Deus para nós. Eu acho que as maiores limitações que a gente enfrenta é quando a gente permite que coisas exteriores entrem no seio interior da igreja. É como se a gente colocasse um rótulo, né? Exatamente. Mulher só pode fazer isso e o homem faz aquilo. E isso é tão forte porque às vezes a gente vê assim que tem muitas mulheres que são ungidas nos dons, assim, para profetizar, para orar, para fazer diversas coisas, mas quando chega na hora da palavra tem uma deficiência. Exatamente. E isso é delicado para mim. Mas eu acredito que isso é por causa de é um costume, é quase tradicional essa condição de que a mulher não precisa pregar, porque o trabalho dela é da intercessão, da oração. Mas a necessidade do conhecimento da palavra é para todos. É o cantar. A mulher tem que cantar, né? Um tempo atrás, já sabe disso, tinha gente que quando me ouvia pregar falava, engraçado, tu prega igual um homem. Eu sempre achei esses conceitos. Eu nunca entendi nem o que isso quer dizer, mas eu já ouvi isso de algumas pessoas, tu prega igual um homem. Porque existe e a palavra é esse rótulo de que a mulher tem, né, que está dentro dessa redoma, ela é a que canta ou a que ora, mas Deus nos chamou para ser cheias do Espírito Santo. Muitos ministérios masculinos, eu estava lendo sobre isso hoje, eles foram precedidos por um ministério feminino. Moisés, esse homem que a própria Bíblia diz que foi um Deus, que Deus colocou no meio do povo,
ele teve pelo menos 4 mulheres que o precederam, 5, na verdade, que deram a ele a condição de se tornar quem ele foi. Nós temos sua mãe, Joquebede, que o ensinou. Nós temos Bitiá, que o tirou das águas. Nós temos Miriam, que o vigiou nas águas. Shifra e Puá, que feriram uma ordem, um decreto real para que esse menino fosse ferido, porque a palavra de Deus na boca delas é essa. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando a morte chega na porta delas, a vida chegou primeiro. Então, quando a gente pensa no ministério feminino, a gente tem que, acima de tudo, não olhar para as coisas externas, mas para aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, e como tu falou, não sei se já começando, mas antes de começar, Jesus foi a maior pessoa que incentivou e falou de ministério feminino. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, Lucas está todo o tempo dizendo: tinham mulheres que o acompanhavam, mulheres que o serviam, mulheres que o mantinham, porque a questão de manter profeta também é um dom. Joana, né? Joana, Suzana. Exato. E no momento, né, íngreme da crucificação, ficaram só João e as mulheres. Só as mulheres. E para quem foi a primeira pessoa que Jesus se revelou, se não para uma mulher? Então, existe uma construção social também muito importante quando a gente fala do ministério feminino. E como eu estou falando, são coisas externas que entram no seio da igreja. E quando a gente percebe, né, essa questão, acho que tem muita confusão essa questão do feminismo, né? Tem um feminismo de verdade, que são das mulheres que sangraram, que morreram, que apanharam, que lutaram por direitos. E esse feminismo progressista que a gente vê hoje aí, que é uma confusão mental terrível. A pergunta que eu queria saber de vocês é se vocês, dentro do ambiente ministerial, já tiveram algum problema por serem mulheres. Eu já tive. Eu fui consagrada, eu sou nascida no Evangelho, meus pais são pastores, mas eu fui consagrada ao diaconato com 16 anos. Aí talvez eu pensar, não, mas como mulher tu foi consagrada cedo, né? Tu foi nova, recebida ao ministério, só que no lugar onde eu fui consagrada ao diaconato, nós éramos colocadas para servir, não há problema nisso. Tipo limpeza, cozinha, mas para sair para pregar eu não podia. Entendeu? Não podia sair para ministrar. Essa igreja que eu tava era a mesma coisa, eu não podia subir no altar, tinha que estar no altarzinho embaixo. Que era uma igreja, né, um pouco legalista em alguns pontos. Mas a dificuldade é essa. Até muitas vezes até um sentimento de inveja, e eu falo isso assim dentro de um temor do Senhor. Querendo ou não, as mulheres, elas são maioria nas orações, elas são maioria nos cultos, elas são maioria nas vigílias. E a dificuldade maior que eu enfrentei foi essa, de não poder ministrar, porque era um evento para homens, ou um evento para ministros, ou um evento para pastores, e eu não podia, não por ser diaconisa, ou pela minha idade, mas por ser mulher. Entendeu? E isso eu ouvi dos meus pastores, de alguns pastores meus. E você, Sunay? Qual a sua experiência com o ministério feminino da igreja? Eu não passei por isso, né? Porque eu já vim de uma igreja menos tradicional, no modelo de células, né? Quando eu morava aqui em Belém. Então, acabava que a gente tinha mais liberdade, né? Membro poderia falar. Mas, assim, eu vejo que as moças, né? Quando elas têm um dom para pregar, quer dizer, palavra de ensino, palavra de sabedoria, para elas é mais complicado, assim, o crescimento ministerial. Assim, olhando de fora. Né, numa pessoa que, tipo assim, tô de fora da igreja olhando, eu vejo, assim, que a luta dela é muito maior, né, porque até mesmo se for uma pessoa que ela tem uma palavra mais dura, mais incisiva, aí vai se levantar alguém e vai dizer que ela não é aquela pessoa. E o que eu vejo, assim, na palavra é Deus é Pai, né, então a função dele na nossa vida vem ser como pai, e Jesus veio como filho e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que é aquela pessoa que vem e auxilia em tudo. Então, quando eu vejo o papel do homem e da mulher, eu vejo a mulher como o Espírito Santo dentro dos relacionamentos, como o Espírito Santo dentro da igreja, como aquela que vai ser usada também para dar a palavra de exortação, aquela que vai ser usada para dar a palavra de consolo, de aconselhamento. Né? Muitas vezes de uma maneira que pode parecer muito dura para umas pessoas, mas existem pessoas que só vão escutar aquele tipo de mensagem.
E é por Isso é isso verdade. que Deus usa cada um da maneira que ele quer, independente de ser homem ou ser mulher. Interessante, é um tema polêmico, né? Porque quando a gente entra nas questões mais teológicas, existe pastora, É polêmico como é que é mesmo. o ministério feminino, a gente pode entrar nisso mais pra frente. Assim, quando alguém me pergunta sobre a mulher, o ministério feminino, eu gosto mais de falar de essência do que do título. Eu acho que maior do que o título é a sua essência, é a essência da mulher. Qual é o propósito da mulher original? Quando a gente percebe lá a palavra que a Bíblia usa para mulher, é diferente da palavra que a Bíblia usa na criação do homem. Para homem é vaiomer, para quem gosta, e para mulher é vaimer. Só essas palavras que Deus usou de forma diferente já revela muito qual é o propósito da mulher. E pelo que eu entendo, o propósito da mulher, ela recebeu algumas virtudes a mais que o homem. E é cada vez provado cientificamente que a mulher ela tem uma inteligência mais aveludada que a do homem. É mais E quando, tolerante a dor e fisicamente. quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Deus entregou para a mulher uma biná, que é um entendimento, é uma sensibilidade diferente. Que é engraçado que Salomão ele se apaixona logo por uma sulamita. E a palavra sulamita vem de sulam, que é escada, e eu percebo que o propósito da mulher, na verdade, é elevar o homem. Todo homem que tem um ministério ao lado de uma mulher virtuosa, o ministério dela não é abafado, pelo contrário, o ministério dela ajuda a elevar o ministério do homem. E baseado em tudo isso que vocês falaram, qual assim para vocês uma mulher na Bíblia que inspira vocês, que vocês olham, admiram e dizem, cara, que mulher extraordinária. Sonai, Ah, eu amo a Esther. Esther. Eu acho que ela foi obediente, né? Eu vejo assim a Bíblia inteira é sobre obediência, né? É sobre a gente cumprir o chamado de Deus para nossa vida, né? No livro de Esther, acho que não aparece nenhuma vez ninguém falando em Deus, né? Eu acho que é isso. Não tô recordada ao certo. A missão do nome do Senhor não Não aparece. aparece. Tanto que os sábios, né, os rabinos queriam tirar esse livro do cânon. Mas perceberam que, na verdade, Deus tá de trás das cortinas, né? Que ele não precisa Isso. aparecer. Não é porque ele não aparece que ele não tá agindo. E a gente vê no decorrer de toda a história como ela foi usada, né? Ela esperou o momento certo para se posicionar. E quando foi pedido para que ela se posicionasse, ela se posicionou com uma oração e conhecendo o Deus que ela servia, né? Verdade. Então, eu vejo muito forte. E Maria também, assim, né? Ela foi escolhida por causa da humildade dela, né? Então, muitas vezes, eu falo por mim, que, tipo assim, a minha maior luta é o orgulho, né? O orgulho, a autossuficiência. Então, quando Deus diz assim, tu é a escolhida, de ti vai nascer um filho meu, e ela diz assim, eis-me aqui, Senhor, né? Ela se dispõe a Deus de uma maneira humilde. Eu vejo assim que talvez eu não seria assim, né? Talvez eu fosse questionar. E agora, só vai fazer isso comigo? Mas quem vai casar comigo? Mas eu penso no B.O. que o senhor vai deixar na minha mão vida. aqui. Ainda mais Jesus. naquele tempo que eles viviam, né? Isso. Então, quando eu pego e eu tento... Assim, quando eu tento trazer, né, os personagens pra minha vida, eu consigo ver, não, é verdade, né? A pessoa foi forte. A pessoa foi diferente. Não foi à toa que foi escolhida. Quando eu olho para a palavra do Senhor, seria até difícil pensar numa mulher. Mas o Joel sabe que tem uma que eu sou apaixonada por ela. E ela só tem 7 versículos para falar dela. E ela é um personagem que tá, parece que oculto lá, porque ela tá em paralelo a uma das maiores mulheres da história, que é Débora. Mas é uma mulher por nome de Jael, que tá lá em Juízes capítulo de número 4, a partir do versículo 12, se eu não me engano. Engraçado que Jael, ela aparece em 7 versículos, mas ela é responsável por mudar a história que deu paz por 40 anos a Israel. A Bíblia diz que Jael era casada com um homem que era descendente da família de Moisés, mas que tinha optado por se afastar de Israel quando entraram na Terra Prometida. E por isso que eles viviam em tendas e não estavam vivendo na montanha. Quando Débora fala para Baraque que é para ele descer, porque Deus já tinha dado ordem, Baraque temeu, aí Débora fala, mas o Senhor vai entregar nas mãos de uma mulher. E a gente lê o texto e a gente pensa que Débora está falando dela mesma. Aí entra o orgulho. Porque a gente pensa que a gente é o único que vai ser usado. E Débora não. Débora está falando de alguém que nem tinha aparecido no cenário ainda. E no cântico de Débora,
no capítulo 5 de Juízes, Débora, ela diz, bendita seja Jael. O nome que o próprio Deus dá para ela, porque o marido dela tinha se aliado aos inimigos. E quando Cícera vai se esconder na casa dela, eu tenho até uma mensagem que diz 5 coisas que Jael tinha em casa. Ela tinha água, tinha leite, tinha lençol, tinha martelo e tinha estaca. A Bíblia diz que ela pegou o que ela tinha, que poderia colocar a casa dela abaixo, mas cravou aquela estaca na cara de Cícera, na fronte dele. E quando Baraque chegou na porta da casa dela, perguntou, tu viu inimigo? Ela disse, não precisa se preocupar, que o problema já está resolvido. Minha casa podia vir abaixo, meu casamento podia vir abaixo, mas eu honrei o nome do meu Deus. Porque a pessoa mais próxima de mim poderia ter abandonado, mas eu escolhi servir ao Senhor. Uau. E quando a gente fala, né, do ministério profético, porque não existia só o ministério sacerdotal. A gente se depara também com mulheres extraordinárias da Bíblia. Apesar de elas não fazerem parte dessa ordem sacerdotal que Moisés estabeleceu, mas quando a gente olha para Uda, para Jael, para Débora, essas mulheres assim, até mesmo a viúva de Serepta, que sustentou o profético. Também do Novo Testamento, as filhas de Tiago que São profetizavam. profetisas, né? E a gente vê isso que Paulo admoesta, né? Ele fala que as mulheres admoestem as mulheres, que cada irmão um ensine o outro, preparando a próxima geração. Eu acho justamente que para o reino crescer a ideia é essa, é ensinando uns aos outros, é preparando a próxima geração, sem contenda, sem Contenda é importante. sem um querer ser melhor do que o outro, quem é mais, quem está indo mais longe, mas justamente sendo às vezes até de escada para que alguém possa chegar cada vez mais longe. E é muito importante tu falar isso, porque eu acredito que talvez essa seja a nossa maior deficiência como igreja. É o trabalho coeso e unido, independente de sexo, de dom, de responsabilidade ou de oportunidade. Quando tu falou, por exemplo, de Uda, o rei Josias, que é considerado o maior reformador do período que Israel estava passando, antes de começar a profetizar, ele manda ir procurar Uda. E Uda dá para ele não a melhor palavra, mas a pior palavra, como tu disse no começo, às vezes alguém vai ter esse ministério de exortar. Mas Josias trabalhou junto com Uda. Filipe ganhou Samaria inteira e as filhas dele estavam ao lado dele. Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, se é exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, na fidelidade, lembrando do que tu aprendeu com quem? Com a tua mãe, com a tua avó. Tua avó, é verdade. Entende? Então Paulo está dizendo, tu aprendeu com a tua mãe, tu aprendeu com a tua avó. Essa é a porta que Deus abriu para ti. E é um trabalho coeso, com quem tu aprende, com quem tu trabalha, com quem está do teu lado. O rei foi falar com Uda, e a Bíblia diz assim que Uda estava no lugar inferior. Ela estava na parte inferior de Israel. Então os enviados de Josias tiveram que descer para procurar alguém que estava embaixo. Mas eles trabalharam juntos para fazer uma das maiores reformas da história de Israel. Então quando a gente fala de ministério, eu repito, isso que tu falou é muito importante. Essa ausência de contenda, essa ausência de competitividade é muito importante para nós. Porque senão a gente fica cometendo o erro dos discípulos. Qual dentre nós é o maior? Qual dentre nós é o maior? Aí Jesus diz o que para nós? Que quem quer ser o maior, que seja o menor, que sirva a todos. E Paulo fala, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do nosso Deus. E essa questão da unidade é tão forte que ela foi ocupada, né, de ter as várias línguas, né? Exato. Que a gente lembra da Torre de Babel, né? Eles estavam unidos, né? E tentaram fazer uma torre para alcançar Deus, né? E a palavra diz que é desçamos para lá bagunçar as línguas. Porque quando as pessoas são unidas, elas conseguem fazer coisas que são totalmente improváveis. Porque tem um espírito de unidade, né? Um quer ajudar o outro. Então, quando a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia, a gente vê a diferença que faz quando a gente consegue andar em comunhão de verdade. Esse Sem- sentimento é essencial. E sem falsidade, né? Sabendo que cada pessoa tem suas sementes, cada pessoa tem seu terreno e cada um tem o seu tempo. Que o meu chamado é diferente do teu, que é diferente do Exatamente. Joel. Cada um vai ser usado de alguma maneira, né? E que eu não tenho que olhar para o outro, né? Jesus nos ensina que nós temos que pegar e olhar para a cruz. Então, a gente não verdade. tem que olhar para o lado, porque cada pessoa tem o seu tempo.
Verdade. E tem um E às código... vezes, desculpa. Pode falar. Pode falar. E às vezes aquilo que eu considero um sucesso, na verdade está sendo a perdição de uma pessoa. Porque quantas pessoas não se perderam no sucesso aparente do mundo por estarem se destacando, falando para multidões e esqueceram a essência, né, do secreto, da comunhão e do cuidado. Verdade. E tem um código muito forte da Torre de Babel, né? Que a palavra fala, desçamos e confundamos, porque se eles tiverem a mesma língua, o mesmo propósito, eles poderão fazer qualquer coisa. Se a gente ficar unido, o propósito que a gente colocar como reino, igreja, vai dar certo. E baseado em tudo nisso que a gente tem falado, né? A pergunta que eu faria para vocês, como homem, é como é que uma mulher de Deus, ela precisa se portar nessa geração que a gente vive? Outra parte polêmica, Lá vou eu. né? Porque foi o que eu falei ainda agora. Quando a gente pensa nessa questão feminina, principalmente se portar, é muito importante. Justamente por causa do que eu falei. Ou existe um excesso de zelo, ou um excesso de liberdade. Eu acho que o mais importante sempre vai ser observar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a mulher ela precisa ser sábia, porque a mulher que não é sábia, ela pode destruir a casa dela. A Bíblia, ela não tem como não tocar sobre usos e costumes quando a gente fala dessa questão de se comportar. Porque a gente vai para a parte do não tem nada a ver, ou eu não preciso de tanto, ou eu preciso de muito. A mulher sábia, ela é uma edificadora. A mulher sábia tem que saber como se vestir. Lá em Isaías, eu acredito que é Isaías 32, a Bíblia chama a atenção das mulheres, porque elas estavam vivendo despreocupadamente, porque elas estavam preocupadas mais com a sua aparência, mais com a sua segurança monetária, do que com as coisas espirituais. E era um momento de crise espiritual. Aí Deus diz para as mulheres para elas se despertarem, para se levantarem. Quando a gente vai para Pedro, Tiago, quando ele fala sobre a forma da mulher se comportar, ela precisa ser o quê? Santa, precisa ser recatada, ela precisa se preservar, para preservar a si mesma e preservar o seu marido. Tem que saber como se portar, como se vestir. Então, o maior desafio para a mulher hoje é ela viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Nessa geração, como uma mulher pode ser referência para outras mulheres? E se eu posso complementar Pode, ela. claro. E essa reserva, muitas vezes, vai colocar a tua beleza em xeque, né? É. E a tua femininidade, eu não sei falar a palavra correta, femininidade em xeque. Interessante. Então, muitas vezes, quando a gente quer se aproximar do Senhor, a gente vai se tornar feia para o mundo. Verdade. Até estranha, né? As Vai se nossas tornar escolhas. feia, vai se tornar estranha. Porque aquilo que vai me preservar, que vai guardar o meu corpo, que vai me preparar para o meu marido, aquilo não vai ser bem visto ao mundo, né? Porque o mundo quer exposição. Mas nós temos que nos reservar para o noivo, né? Em todos os sentidos, espiritual, físico. E lembrando sempre que o nosso primeiro marido, o nosso primeiro casamento é com Cristo. Então, quando eu quero honrar o meu marido, que é Cristo, eu vou saber guardar esse corpo. Eu vou entender que eu sou o templo dele, né? Eu vou entender que o altar não é somente o altar das igrejas, mas que eu sou o altar vivo. Então, de que maneira eu estou cuidando desse altar? E qual foi a pergunta que eu esqueci? Como uma mulher pode ser referência para outras mulheres nessa geração que a gente vive? Primeiro a gente tem que viver aquilo que a gente prega, né? Às vezes é muito fácil eu chegar lá na rede social e dizer, tem que fazer isso, ser aquilo. Mas quando vai pro dia a dia, agir de uma maneira totalmente diferente, né? Então, até que ponto o tempo que eu tô postando foto, me mostrando mesmo, me tornando visível na rede social, tá atrapalhando o meu relacionamento com Deus? Eu acho que Jesus pregou o equilíbrio, e é isso que a gente tem que buscar na palavra, é isso que a gente tem que buscar em Deus, ter o equilíbrio. Referência, a partir do momento que a gente decide ter uma caminhada com Cristo, a gente passa a ser referência, é a gente que não percebe, né? A gente acha, as pessoas observam a gente, só que às vezes a gente se preocupa com quem tá de fora observando e esquece que existe alguém que olha pra gente 24 horas, e é o próprio Cristo. Então, quando eu entendo que é Ele que tá me olhando 24 horas, eu vou largando as coisas, porque Ele é a minha referência. E aí eu passo a ser a referência. Então, quando a gente deixa de buscar pelos aplausos aqui nesse mundo,
pelos aplausos da vizinhança, pelo aplauso do pastor, da igreja, a gente tenta de buscar, para de querer buscar esse negócio de ser aceito, a gente entende que só tem uma pessoa que a gente tem que ser aceito e que a gente tem que honrar, que é ele. E ele é o principal interessado em tudo isso. Quando eu penso nessa questão de referência, a gente precisa olhar para o que está escrito lá em Hebreus 12, né? Isso que tu falou é importante. Só no versículo 1 tem 2 princípios que são importantes. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Mas o versículo 2, olhai para o autor e consumador da vossa fé. Então a gente precisa ser uma referência, observando quem nos olha de cima e quem nos olha de baixo. Entende? E isso é tão complicado, porque no final do capítulo vai dizer, levantai as mãos caídas, e o Joel sabe mais do que eu, que mão é iode, relaciona-se à obra, a trabalho, à ação, mas também fortaleça o joelho enfraquecido. Fala de vida espiritual, de comunhão, de intimidade com Deus. Então, como é que eu posso ser uma referência? É com aquilo que eu faço com as minhas mãos, é a minha obra, é aquilo que precede o meu nome. Tem uma coisa que eu sempre prego, que a gente tem que ser tão cuidadoso, porque nós que carregamos o nome do nosso Deus sabemos, antes de falarem de nós, vão falar do nosso Deus. A gente tem um nome que nos precede, que nos precede. A Sonai fala disso, né? Você é a Bíblia que o mundo lê. De Isso. repente você é a única A Bíblia Bíblia- que o mundo lê. E a gente consegue entender o tamanho dessa responsabilidade. Eu acho que esse senso de responsabilidade nos falta. É por isso que nossas referências hoje não são tão fortes como talvez, e eu falo com bastante temor do Senhor, mas referências que talvez tínhamos no século XX, no século passado. Porque a gente não tem mais esse senso de responsabilidade com o Evangelho. Com as mãos que se enfraqueceram, com os joelhos que estão trôpegos, como diz a palavra do Senhor. Agora, a identidade, ela é identidade e responsabilidade, se tornar uma referência observando esses 2 princípios. É fazer por aquele que me olha de cima e por aqueles que me olham embaixo. Isso é muito importante. E com base em tudo isso que a gente estava falando, né? O que que a gente percebe com as revoluções que o mundo teve durante esse tempo? A partir lá do ano 40, 45, nessa década, a referência de mulher era, como dizem, né? Bela, recatada do lar, aquela que cuida da casa, que cuida da família, aquela mulher que vive 100% inteiramente para sua casa. E a gente percebeu que com as revoluções, no decorrer dos anos, revolução tecnológica e os movimentos, a gente percebe que as mulheres elas têm cada vez mais galgado espaços na sociedade, CEOs de empresa, políticas, referências na cultura, na filosofia. E a pergunta que eu faria para vocês é: como uma mulher pode conciliar a sua vida no lar, a sua vida cotidiana, a sua vida, aquilo que ela deseja na sua vida secular? Como é que ela pode conciliar ministério, o lar e os seus sonhos pessoais? É com o Espírito Santo. Eu acho que isso tudo é um fruto. E o que a gente tem que entender com mulher é que prioridades são prioridades, né? Então, a prioridade é meu relacionamento com Deus, a segunda prioridade é a minha família, e depois que vem o trabalho. Então, quando em algum momento isso é investido, aí a gente tem uma pessoa que é infeliz, que nunca vai estar completa. Então, quando a gente entende as prioridades, as coisas vão se organizando. Existem pessoas que têm toda uma rede de apoio, né? Mas existem pessoas que não terão essa rede de apoio. É por isso que, como mulher, a gente tem que buscar o que é prioridade, é buscar a presença de Deus. Porque eu tenho certeza que às vezes pode até estar bagunçado no início, mas quando a gente busca, o Senhor vai organizando o nosso caminho. Eu concordo com isso. Eu só acrescentaria que essa presença do Espírito Santo, ela nos dá equilíbrio para avançar, porque equilíbrio é a coisa mais importante. Eu acredito que é no final dos anos 40, quando tem essa revolução de sufragistas, de mulheres que querem trabalhar, querem ter emprego, querem ter dinheiro, trazendo para hoje, por exemplo, tu és médica, tu trabalha, tu faz plantões longos, mas isso não te isenta de tirar 1 minuto que tu tem no teu hospital para falar de Deus para alguém. Só que, quando eu digo complementar o que tu tá falando, é dizer, entender que existem chamadas que são específicas. Chamada que é para todo mundo. E a nossa vida, minha mãe sempre diz para mim que a gente tem 2 vidas, a espiritual e a material. A espiritual a gente lida sempre com a presença do Espírito Santo. A material a gente lida com maturidade,
com decisão e com coragem. Por exemplo, quando eu digo de chamadas específicas, vai ter mulheres que Deus vai chamar para o ministério. Vai ter pessoas, homens, que Deus vai chamar especificamente para viver um tempo específico. E essa pessoa, ela talvez não vá trabalhar, talvez ela não vá, entendeu, ter uma vida profissional. Mas para a mulher que Deus dá a oportunidade de ser médica, advogada e mãe, a presença do Espírito Santo na vida dela é que vai dar equilíbrio para ela continuar buscando a presença do Senhor. E não se perder dentro daquilo. E aonde ela estiver, e aonde ela colocar a planta do pé dela, vai ser como a Bíblia diz. Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer florescer. Para aquilo que tu falou, que o apóstolo Paulo diz. Porque tudo que ela fizer vai glorificar o nome do Senhor. Baseado nisso que vocês falaram, né, entraram no assunto família, quando eu olho pro papel da mulher, e não só da mulher, mas da mãe na Bíblia, ela é a guerrilheira, ela pegava e ensinava a criança desde o seu nascimento, era o papel da mãe, que ensinava quem era Deus, como amar a Deus, as histórias dos pais, dos profetas. Eu queria saber de vocês, algo assim precioso que a mãe de vocês transmitiu para vocês, que para vocês assim é regra, é lei, é princípio que vocês carregam até hoje. Tive a oportunidade de conhecer a mãe da Sanai, ela é uma mulher assim extraordinária, muito divertida. E assim, Sanai, de tudo que a tua mãe te ensinou, uma coisa assim muito forte que tu carrega do ensinamento dela. Foi a fé. Foi a fé de nunca desistir. Semana passada, eu tava aqui no interior do Pará trabalhando, né? Lá em Tailândia. E há 5 anos atrás, quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor, uma técnica de enfermagem, ela me chamou para ir na igreja, lá na Assembleia, lá da Vila Macarrão. Aí ela me levou. Aí eu fui com ela na igreja, o pastor estava pregando uma palavra de exortação. Eu não entendi nada, que eu estava tão longe de Deus, que aquilo parecia um ruído só aos meus ouvidos. E depois eu voltei para o hospital, que eu ficava hospedada lá. Fui tentar ler minha Bíblia, não entendi a palavra. E eu achei uma anotação minha da época de adolescente. Eu estava com 27 para 28 anos e eu tinha 14 anos quando eu fiz esse comentário meu da própria Bíblia. E eu entrei em parafusos. Eu pensei, meu Deus, será que eu tô ficando burra, né? Eu agora já tô médica, formada, com uma especialidade, eu não tô entendendo o que tá escrito. E quando eu era uma adolescente, eu tava me explicando. E naquele dia, eu me toquei de como eu estava longe do caminho do Senhor. Por fora parecia que estava tudo bem, mas o meu caráter já não era o caráter de Cristo. O meu caráter já era o caráter de alguém do mal mesmo, assim, desviado. Eu era uma pessoa iníqua. Essa é a verdade. Eu conhecia a palavra e estava fazendo tudo errado. E aí, naquele dia, Deus me tocou. Mas enquanto eu estava nesse período, a minha mãe sempre orava e me exortava. E isso gerava muito conflito familiar, porque eu não queria ouvir ela. E aí eu me lembro que eu orei, pedi para Deus mudar a minha vida, deu 15 dias, Deus me mandou para outro estado do país, eu fui para o extremo sul, e Deus transformou toda a minha vida, né? E quinta-feira passada eu voltei lá na igreja para agradecer. E aí, pelo incrível que pareça, assim, tinham 5 anos que eu não tinha visto a técnica, né? Então, quem ia imaginar que era essa técnica de enfermagem que instrumentava a minha cirurgia, que ia me fazer um convite e eu iria aceitar de ir, né? E quem ia imaginar que ia ser numa das igrejas que não era a principal, que era a igreja de bairro, mais longe lá na cidade que tinha, que Deus ia usar o pastor de lá para falar comigo, né? Então, é tão forte o papel da mãe que ora, dos pais que intercedem pela vida dos filhos, né? Da fé que a gente passa para as nossas gerações, que aquela oração foi respondida de uma maneira que a gente nem consegue imaginar por pessoas que eram totalmente desconhecidas. E aí, quinta-feira passada, eu fui lá na igreja, eu subi para dar o testemunho, né? Que eu estava retornando, estava trabalhando de novo na cidade para agradecer as orações. E Deus tinha levantado uma pregadora, que a pregação dela foi sobre oração. Então, até isso, assim, Deus guia, né? Uma mocinha lá, acho que era culto de adolescente, 14 anos e tal. Eu disse, poxa, o Senhor é maravilhoso, né? Eu vim para agradecer a Deus por eu ser fruto, resposta de uma oração para Deus transformar a minha vida. E a palavra foi justamente sobre isso, sobre a oração. A minha mãe, o impacto mais forte que ela deixou na minha vida o teto pode cair na tua cabeça, mas não deixe de servir a Deus.
Minha mãe hoje ela mora no interior quilombola com meu pai, onde eles são pastores missionários nesse lugar que eles estão faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas eles estão no Maranhão há mais ou menos uns 17 anos. Desse tempo eu ainda morei com eles 6 anos. A minha mãe passou por situações assim que qualquer pessoa no estado natural deixaria Jesus, culparia Deus. E eu nunca vi a minha mãe dizer: hoje nós não vamos no culto. Hoje eu não vou orar. Hoje não farei. Pelo contrário, ela falou: pode perder tudo. Ela um dia falou para mim: meu irmão, eu poderia perder até vocês, mas eu continuaria servindo a Deus. E por causa disso, por eu ver isso, e é o maior resultado da minha mãe, é que eu nunca me desviei. 28 anos, nascida no Evangelho. Fui uma adolescente rebelde por um bom tempo, mas eu nunca me desviei, porque a minha mãe me ensinou que pode haver o que houver, acontecer o que acontecer, Deus ele é fiel para cumprir. E eu vi isso se cumprir na vida da minha mãe, do Deus que sustenta ela. Aí eu falo, como diz a Bíblia, eu sirvo ao Deus dos meus pais. Eu tenho o prazer de dizer isso. Eu sirvo ao Deus dos meus pais. Que, graças a Deus, ensinaram, como diz a Bíblia, ensina o teu filho no caminho. E Isso, quando crescer, não se desvia. e isso é tão forte, Raquel, porque assim, a gente vê que um dos maiores problemas são os filhos das pessoas que são de pai e mãe da igreja, né? Verdade, né? Então, quando a família realmente tem um testemunho, os filhos querem viver isso, né? Então, é muito forte, porque tu já nasceu no evangelho, né? Então, teoricamente, tu já nasceu com Jesus, e na verdade não. Mesmo tu nasceu na igreja, mas tu entendeu que tu precisava ter do novo nascimento, né? Precisava de Jesus, tudo. E isso é muito forte, porque tu viu isso nos teus pais e quis viver isso também. Então, realmente, né? Isso é importante, porque essa é uma fala bem do mundo, que filho de crente não é crentinho, né? Que é o que o povo diz por causa de alguns testemunhos do mundo. Mas eu falo pelos meus pais, como tu tá falando, quem nasce no evangelho realmente não é crentinho, não. A minha mãe fez com que eu e meu irmão fôssemos lá na frente aceitar Jesus. Confessar. Mas é porque ela ensinou o certo. Ela Exato. conhecia a palavra. E às vezes tem pais que não vivem a palavra, né? Para eu batizar nas águas, meu pai disse que eu não poderia me batizar se eu não passasse por um ano de estudo com ele. E aí eu tava todo mundo, né, na Assembleia de Deus batiza por volta dos 12 anos. E aí eu tava, né, queria me batizar, que tava todo mundo se batizando, Deus já tinha me batizado com o Espírito Santo. Eu falei, não, agora tem que descer as águas. Aí o papai disse, não, só vai descer as águas depois que passar pelo estudo. E eu fiquei quase um ano com meu pai estudando Bíblia para poder descer as águas. Então, os meus pais, eles sempre tiveram essa preocupação de fazer. A minha mãe, eu digo que ela é escritora porque ela realmente escreve muitas apostilas, dá nos seminários, ela fala, criando filhos para serem a igreja, não para irem à igreja. Que muitos pais e mães cometem esse erro. Eles levam o filho para a igreja, mas a minha mãe me ensinou a ser a igreja. E é por isso que eu continuo crente, por causa do testemunho e do trabalho que eles tiveram para fazer isso na minha vida, na vida do meu irmão também, apesar de tudo. E até que nos ajudou o Senhor, por causa desse exemplo, o exemplo arrasta, né? É isso que a gente aprende. A gente percebe, né, que vocês carregam um ministério muito poderoso, muito profícuo. E assim, queria saber de vocês, dentro dos ministérios que a Bíblia fala, com qual ministério vocês se identificam mais? Da pregação, da profecia. De vez em quando eu acompanho as lives da Sonai, eu vejo ela trazendo uns insights muito fortes assim da Bíblia. E é com a pregação que tu mais se identifica, Sonai? Eu gosto da palavra de ensino, né? Eu amo estudar a Bíblia. Ensino, na área do ensino. Eu acho que é a coisa assim que eu mais gosto na vida, assim. E era uma das minhas maiores frustrações na época da faculdade, que eu não tinha tempo de estudar a Bíblia como eu gostava, né? E eu acredito que seja isso, porque eu não sei cantar. Eu não toco. Eu já disse que eu canto, eu não sei cantar, já cantei mais, mas... Eu não sou muito cheia dos dons, mas assim, eu gosto de sentar, conversar e falar. E se a pessoa ler a Bíblia junto, estudar a Bíblia junto, e se for preciso fazer isso com 100 pessoas, eu faço. Né? Uma vez eu cuidava de uma pessoa e me falaram assim: eu acho engraçado que tu gosta de sentar, tu me ensina a Bíblia tudo, mas tu nunca fez isso com teu irmão, né? Porque o meu irmão ainda não é convertido 100%.
E aí eu disse, não, eu já fiz isso com ele, mas é Um uma abraço, Luquinha. Saudade de você, meu mas mano. isso é uma escolha dele, né? Então, até Importante isso, também, né? Deus vai dando pra gente a maturidade, que a gente não pode querer pegar o evangelho e empurrar na vida da pessoa, né? A gente fala, ensina um caminho e conforme a pessoa quer, ela vai buscando mais. Então, o Luquinhas, o meu irmão, de 5 anos atrás, hoje é uma pessoa totalmente diferente. Que às vezes eu até digo assim, mano, tu não é mais crente do que eu, né? Porque ele é assim, ó, se ensina ou não. Isso que passa disso não é de Deus. E Deus tem feito uma obra muito grande mesmo na vida do maninho. A Bíblia diz que existem aqui uns 12 dons, mais ou menos? 9, 2, 5 9 ministérios. dons, 5 ministérios. Se eu fosse pensar na minha vida, eu gosto de ler a Bíblia. E eu gosto de pregar a palavra. Eu já quis muito cantar mesmo, já quis gravar CD. Mas tem coisas que Deus te chama para isso aqui. Eu gosto de pregar a palavra, é o que eu sei fazer. É para aquilo que Deus me chamou. Aí os acréscimos de outros dons, às vezes Deus concede pra gente Porque por o misericórdia. dom da profecia, ele abre, eu entendi o que você quer dizer, ele abre Sim. para várias ramificações. E assim, para quem tá começando agora e se sente muito tímido, às vezes incapaz, o que que vocês diriam, de repente, para uma moça que arde no coração esse desejo de pregar, de viver um ministério? O que que vocês falariam para incentivar essas moças? Eu penso, assim, eu comecei, né, a pregar naquele âmbito que o pentecostal diz, né, do primeiro amor. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu não queria outra coisa, eu queria pregar, eu queria ser o vaso. Só que eu tinha timidez. A minha primeira mensagem, eu fiz 2 folhas de esboço para falar 15 minutos de absolutamente nada. Às vezes a nossa timidez é baseada na opinião dos outros. Só que para uma pessoa que tem esse desejo ministerial, a gente volta para aquele princípio: você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para o que ele já colocou. A timidez, na verdade, não é de Deus, né? A Bíblia diz que de fora ficarão os tímidos. Então, às vezes, a gente precisa se encher de coragem. Como é que faz isso? É através da oração. É através da busca. Quando você entra nesse ministério da oração, outras coisas vão alavancando na sua vida. Para mim foi assim. Eu não sabia como pregar, como falar, como me comunicar. Mas aí eu comecei a orar nesse sentido, sabe? Jesus, eu quero que tu me use. Eu falo pro Joel que foi eu que bati na porta de Deus. Eu quero que o Senhor me use. E eu fui atrás disso. Então, para uma pessoa que hoje se sente tímida, mas sente esse desejo de servir a Deus, de pregar a palavra, ore, busque, leia, principalmente para pregar a palavra. Leia a palavra, não deixe um dia sem pregar a palavra. A gente não pode se acostumar com esse ministério. A gente quer pregar palavras muito bonitas, mas que não são bíblicas. Conheça a palavra, ore, busque a Deus. E aí, com o tempo, com a prática, Deus vai desenvolvendo esse ministério na nossa vida. É como que ele fez com Pedro, né? Pedro, ele teve todo um processo para poder dar a primeira saudação dele. Mas na primeira, Deus, ele fez história. Foi só 3.000, mais de 3.000 almas se rendendo ao Senhor. Então, a gente vai passar por esses processos, mas tem que ser um processo perto de Cristo. Solange. E esse processo é tão forte, assim, porque eu também era muito tímida, né? E, tipo assim, de chegar nos lugares, às vezes, de passar por mal educada, porque eu tinha vergonha mesmo de falar com as pessoas, de tão, assim, fechada e tímida que eu era. E quando a gente recebe verdadeiramente o Espírito Santo na nossa vida, por isso que o que a Raquel falou é muito importante, sobre orar e buscar na palavra, tu vai sentir. Uma das coisas é a certeza. Eu digo assim, que quando a gente recebe de verdade o Espírito Santo, a gente recebe logo 3 frutos, assim, de uma vez. Que é a alegria, que é o gozo, que é a paz e a certeza. Então, quando a gente tem isso na nossa vida, a gente quer que todo mundo tenha. Então, a primeira coisa que eu vejo assim que tem que ser feita, se você era que nem eu, muito tímido, é falar para as pessoas, né? Vai pro evangelismo. A minha timidez foi sendo quebrada, é assim, Sanai, vai ter evangelismo no ponto de ônibus, lá tava eu. Sanai, vai ter evangelismo na periferia tal, lá tava eu. Sanai, a gente vai levar jornal nas casas, lá tava eu. E Deus foi quebrantando. E aí, com o tempo, eu fui perdendo o medo, mas o que acontece? Uma coisa é a gente falar no evangelismo, né, individual. Aí quando tu pensar, eu tenho que falar para 5 pessoas, 100 pessoas, aí já vem querer estremecer a perna. Aí eu digo, não, tenho que olhar para Cristo. E aí depois foi a questão das minhas redes sociais.
Aí eu comecei a falar, fazendo vídeo curto. Só que aí que eu vi que quando eu fazia vídeo curto, eu começava a exigir demais de mim. Aí eu perdia muito tempo. Então, comecei a dar o play nas lives e começar a falar. Porque eu passei a entender que o importante não são a quantidade de pessoas, porque quanto vale uma alma? A palavra diz que nem toda a riqueza do mundo compra uma alma. Então, se uma pessoa for alcançada por aquilo que eu falar, já é o suficiente. Então, quando eu deixo de olhar números e passo a entender que basta uma pessoa, aí eu digo para Cristo: Senhor, faz a obra é tua, não é minha. Isso é importante, né? Essa questão que tu falou, realmente, quando você começa a ter essa busca, essa alegria, ela é tão intensa na tua vida que tu realmente quer transmitir. Porque a gente fica com aquele sentimento, eu preciso que tu sinta o que eu senti, Deus é tão grande. Samaritano, né? E exatamente, eu lembro toda a minha vida mudou depois que Jesus me visitou com o batismo. E eu queria muito, todo mundo na minha igreja, os jovens da minha idade, ser batizado é tão bom, é tão bom. Jesus é tão bom. E aí, isso que você falou é muito importante, porque outra ferramenta para que essas coisas sejam quebradas é se envolver. Se envolva nas orações, se envolva nas visitas, se envolva no estudo bíblico, vá para o culto do meio-dia, se tem vigília, se envolva, porque isso também desenvolve talentos na nossa vida, nos dá a oportunidade de ter experiências com pessoas que têm ministérios diferentes da gente. Então é muito importante se envolver também no reino de Deus. Aí fica igual a samaritana mesmo. Olha, ele falou sobre mim. É ele, vai ver, vem ver. E aí chega ao ponto que, como diz lá em João 4, que eles dizem, nós viemos pela tua palavra, mas agora nós vamos ficar porque realmente tu falou a verdade, ele é maravilhoso. Isso é tremendo, entendeu? Ele dizem, nós viemos pelo teu testemunho, nós viemos porque tu falou conosco, mas agora que nós viemos, nós vamos ficar porque tudo que tu falou é verdade, ele é incrível mesmo. Interessante. E a gente não sabe, né, qual é o nível teológico da Samaritana, se ela mostrou quem o Messias era na nova aliança, na antiga aliança, mas eu acredito que não foi nada disso, foi a forma, foi o testemunho, foi a graça que ela carregou, a alegria que ela recebeu após o encontro com Jesus. E a pergunta que eu faço para vocês é: como manter a chama acesa? É buscando. Eu entender que assim como era no Antigo Testamento, que os sacerdotes tinham que ir lá todos os dias tirar as cinzas para. Não, é o azeite, né? Tinha que renovar o azeite, eu tenho que entender que todos os dias eu tenho que renovar o azeite de Deus na minha vida, né? A presença do Espírito Santo, e eu tenho que buscar. Porque eu só vou conhecer Deus de verdade se eu tiver um relacionamento com Ele. Então, quanto mais eu buscar, mais eu vou me relacionar. Pode ser que existam momentos da sua vida que tu não vai sentir nada, mas eu tenho que entender que a gente vive pela fé, a gente não vive pelo sentimento. Esse negócio de viver uma fé sentimental, aí tem que ter uma música boa, tem que ter um ambiente não sei o quê, tem que ter uma luz desligada. Precisa ter um fundo. Não precisa de nada disso. Eu preciso que a palavra diz que se eu declarar a palavra na minha vida, aquilo vai acontecer e pronto, entendeu? Independente do que eu sinta. Porque na maioria das vezes eu não vou sentir nada. Mas Deus vai estar me ensinando a exercitar a minha fé. Esse texto que tu usou, ele é tão importante, porque a Bíblia diz, se eu não acredito, se eu não me engano, é Levíticos a partir do capítulo 6. Todos os dias as lamparinas precisavam ser acesas. No final do dia, na virada do dia, o azeite que tinha se queimado o dia inteiro precisava ser trocado. Porque a Bíblia diz assim, que enquanto houver luz na casa, saberão que a minha presença está lá. E o engraçado é isso. Será que quem estava muito longe do arraial ia ver aquela luz lá dentro acesa? Porque as luzes acesas ficavam na segunda parte, não era no pátio que era visível para tudo. Era no átrio, né? Não era visível para todo mundo que aquela luz estava acesa. Mas para Deus era visível o trabalho do levita que ia lá. Então, o que mantém a chama acesa é o meu esforço, é a minha dedicação, que nem sempre vai ser visto, que às vezes eu não vou sentir nada. Tem dias que Deus não vai me usar, tem dias que eu vou orar e não vou sentir, mas o fato de eu estar ali é a marca de que Deus ainda está na casa. A gente está vivendo
Às vezes eu pareço dura quando eu digo isso, mas a gente está vivendo um evangelho muito complicado agora. Também. Um evangelho sem responsabilidade. Eu vi um pregador, me assustei a quantidade de likes que ele tinha, falando que uma pessoa que pensa que precisa orar todo dia não é liberta. Uma pessoa que pensa que um dia que você não leu a Bíblia, você ainda é escravo de um sentimento religioso. Esse tipo de discurso me preocupa, porque não é que Deus vai deixar a tua vida pelo dia que tu não sentiu, mas o desejo de Deus, a sede, a fome, a necessidade de Deus, ela tem que ser diária. Não é que você não seja liberto. Pelo contrário, eu tô aqui todo dia é porque eu preciso, é porque eu amo a presença dele. É porque eu quero a presença dele. Isso que tu falou, que é muito perigoso para os nossos dias, a gente precisa de muitos artifícios hoje em dia para sentir a presença de Deus em alguns ambientes. Algumas pessoas, né? Seja uma luz apagada, um jogo de luz, uma fumaça, um fundo musical. E eu, Deus o livre, não estou dizendo que isso aqui é pecado. Não estou dizendo que é errado. Faça, se é o teu melhor. Agora, não dependa disso. Não dependa dessas ferramentas para dizer que Deus está na casa. É a dedicação, é o esforço, porque a Bíblia diz que quando o anjo tirou Pedro da prisão, eles estavam dentro da casa de Maria, orando em silêncio, porque a perseguição do lado de fora era grande. Jesus, ele disse, fica em Jerusalém até que sejam revertidos. Só que quando o revertimento chegou, eles continuaram pregando, anunciando, e a Bíblia diz que eles cresceram no temor do Senhor, no poder, na oração, na comunhão, no partir do pão, e Deus ainda acrescentava todo dia almas que iam se converter. Todos os dias é uma palavra especial. A gente não precisa de bengalas espirituais, a gente precisa de dedicação, mesmo aquela que não se vê. Enquanto eu tenho isso, Deus ele permanece presente na casa. Em síntese, né? Não é sobre a nossa luz própria, mas a luz que Deus acende em nós. Eu gosto muito de falar de luz. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, torrou a visível vorrou, sem forma e vazia, mas Deus acendeu a luz. E luz é orque, é entendimento, sabedoria e prosperidade. Você pode escolher, ou você vive com a sua luz própria, ou a luz de Deus, que é entendimento, sabedoria e prosperidade. E a Soné falou muito para manter a luz acesa, tem que tirar as cinzas. Deuteronômio tem uma palavra que diz para não costurar a roupa velha com roupa nova, não misturar o passado com o presente. E a pergunta que eu faria para vocês é: como superar as crises do passado? Tanai. Quando tu fala de luz, eu lembro que luz é constante. Eu preciso ser constante em buscar, independente do que eu tô vivendo nesse momento, né? E entender que se eu não tô vivendo nenhuma luta agora, se eu tô no descanso porque eu tava lutando até uma semana atrás, eu também não posso deixar de ser constante em agradecer. Verdade. E eu acho que o erro nosso hoje em dia é que a gente não aprende com os erros do passado, né? A gente quer viver muito a loucura da nossa era da informação, é muita coisa, o fulano faz isso, faz aquilo, eu quero isso, e não aprende. E o que eu me lembro, assim, é que a minha mãe, antes de se converter, ela sempre ia para os grupos de oração. E ela me levava junto, né? Eu não queria ir porque eu não era crente, não sei o quê, mas a mamãe sempre tem que ir porque a minha filha é o que manda nesse negócio. E ela me levava. E às vezes a gente chegava numa sala, era uma sala comum, com pessoas comuns, com as luzes ligadas, cada uma cantando no ritmo. Mas elas tinham uma coisa em comum, elas estavam buscando a presença. E lá Deus agia. E isso é muito forte. Então, que a gente possa voltar para a simplicidade mesmo, de buscar a palavra e de buscar a presença de Deus e entender que não são os artifícios, mas que é o nosso secreto que vai determinar a nossa luz. E acavanar a intenção do coração, né? Às vezes é muitas coisas do passado que nos fazem perder essa visão. Mas a gente volta para a Samaritana. Jesus ele fala do passado duas vezes. Quando fala dela, quando fala do lugar de adoração. Ela estava presa no passado dela e num passado religioso. Ela estava amarrada duas vezes. Mas os dois passados são expostos para que eles fiquem para trás. Jesus ele diz, realmente tu teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Mas ela vai para Samaria de forma diferente.
Mas e qual é o lugar de adoração? Ah, vocês pensam que o lugar de adoração era aquele do Antigo Testamento, daquele passado? O lugar de adoração é onde você está, é onde você se levanta. Amém. Quando a gente se preocupa demais com o passado, a gente fica impossibilitado de avançar. A gente fica igual a samaritana, fica tão amarrado que tem que ficar se escondendo. Tem que ficar dependendo de poço quando a gente está diante de Cristo, que é a fonte. Fonte não depende de recursos naturais para ter água. E todas as vezes que nós nos apegamos no passado, que a gente costura roupa velha e roupa nova, ou coloca vinho novo e odre velho, o odre ele rompe de verdade. Nós precisamos ouvir o que Deus fala. E se for necessário sermos expostos no sentido espiritual para que haja mudança na nossa vida, isso precisa ser feito. Para que quando eu for anunciar Cristo, não haja nada que alguém possa falar sobre mim. Tanto é verdade que a Bíblia diz que quando ela vai pregar, ele diz, ele falou tudo o que eu tenho feito. Ou seja, ela está pregando dizendo, ele falou e ficou para trás. Porque agora eu estou batendo nessa porta falando o que ele fez por mim. Então é muito importante quando, seja alguém que está aceitando Jesus, seja alguém que talvez tomou uma decisão que não deveria ter tomado, seja alguém que passou por uma circunstância, entender, você está tendo um encontro com o Senhor para que o passado fique para trás e para que o novo chegue. E para que você seja testemunha de que a fonte que jorra a vida pode mudar a história de qualquer pessoa. É isso que eu penso. A gente se apega demais. Eu acho que o maior problema espiritual de uma pessoa é ela ser apegada. Seja com qualquer coisa, seja com o passado, seja com os erros que cometeu. Tem uma mensagem que o Joel prega muito, que o problema, às vezes, a gente pensa que errou, não pode avançar. Não. Sempre existirão pedras no caminho. Na verdade, todos os grandes homens de Deus na palavra, até mesmo Abraão, tiveram decisões que talvez no olhar humano podem ser consideradas erradas. Até o pai da fé, por um momento, ele contou uma inverdade. Todos passaram por alguma situação onde poderiam manchar a sua história, mas isso não diminuiu a sua grandeza. Pelo contrário, no livro Heróis da Fé, a Bíblia ainda diz homens dos quais o mundo não é digno. Porque Deus tinha para eles uma porção maior, e eu acredito que não é diferente na nossa vida. O passado ele é para ser superado, para a gente conseguir encontrar aquilo que Deus tem para nós verdadeiramente. E isso é tão forte que nas situações que eles foram mais provados, né? Tipo, Abraão no medo, ele é o homem mais corajoso da Bíblia, né? Uhum. Moisés, porque ele assassinou um homem lá, que ele perdeu os termos, veio ser um homem mais manso da Bíblia. Incrível isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente tá passando por lutas, a gente tá reclamando, mas Deus quer transformar aquele lugar de luta na nossa maior bênção. Né, no nosso testemunho, onde a gente vai estar ajudando as outras pessoas. Não é tremendo o tipo de coisa que Deus faz? Deus pega alguém como Moisés, como Abraão, como a samaritana, sabe? A samaritana se tornou a maior missionária que Samaria já viu. Tá entendendo? E esse é o tipo de coisa que Deus faz quando a gente consegue superar coisas que nos prendem e puxa para baixo. Se a gente voltar para essa questão do ministério feminino, se a gente superar só essa questão se eu sou mulher ou se eu sou homem, ou dessas limitações, e entender que o ministério ele é maior do que tudo isso, então eu não estou apegado em coisas de baixo ou passado. Eu vou, como o Paulo disse, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu vou continuar andando, vou continuar avançando. Mas para isso eu tenho que me desapegar, me desligar dessas coisas que são tão terrenas e muitas vezes tolas, né? Comparadas ao que Deus verdadeiramente tem para nós. Perfeito. Eu gosto de falar, Deus ele é melhor perdoador do que eu sou pecador. Traumas e erros que aconteceram no passado não podem atrapalhar o futuro extraordinário que Deus tem para cada um de nós. Nosso tempo está acabando. Eu já quero agradecer vocês por mais um episódio. Agradecer a Raquel pela disponibilidade. Eu acredito que foi magnífico. Muitas coisas eu também aprendi com vocês. E eu quero agradecer você que tem acompanhado esse podcast. Se inscreva no nosso canal. Manda para mais de 10 pessoas. Você que é mulher, a gente quer profetizar sobre você, que é o momento que Deus ele vai te levantar, você vai ser uma referência nessa geração, e não se acanhe, não seja tímida. Se Deus colocou no seu coração, faça aquilo que Deus ele mandou você fazer. Pra gente encerrar, Sanai. Eu acho que a Raquel tem que vir mais vezes. Para eu aprender mais. E, gente, não esqueçam.
todo mundo tem seu tempo, né? A gente não tem que olhar para os lados, a gente tem que cuidar do nosso terreno. Deus tem teu chamado individual. Se você achar que é para você pregar, o Senhor vai te preparar. Mesmo que no início você pregue para o espelho. Mas lembre, Deus é quem nos vê no secreto, né? E Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa intenção. E existe um tempo certo para todas as coisas. Não tem como, por exemplo, alguém que está começando a vida agora, um adolescente, querer comparar comigo que já tô com 32 anos, né? Não vai, entendeu? Tipo assim, eu já morei, sei lá, em uns 3, 4 estados diferentes, já fiz não sei quantas especialidades. Então, não tem como comparar. Mas saiba que o seu tempo tem que ser vivido da melhor maneira. Então, assim, eu falo, se hoje em dia eu fosse adolescente, olha que eu aproveitei bastante para buscar o Senhor, mas eu faria o dobro, sabe? Eu também. Para buscar, para ler a palavra, para ir para conferência, para me envolver na igreja. Muitas vezes eu não ia por causa da timidez. As pessoas tentavam me envolver nas coisas da igreja, eu fugia, porque eu era muito tímida. Então, muitas coisas eu deixei de viver por causa da timidez. Então, não se trave, né? A única pessoa que pode parar o seu caminho é você próprio. E lembre sempre, Sana, é muito fácil falar agora. Pode parecer fácil eu falar agora, mas era porque eu não tinha sabedoria para buscar em Deus. Então, se eu tivesse chegado para o meu pastor, ou se eu tivesse chegado para a esposa do pastor, para qualquer pessoa que fosse, para o meu líder de célula e falasse, tô com vergonha, tô com dificuldade nisso, realmente Deus colocaria alguma pessoa para me ajudar. Então, não trave seu ministério, não trave seu futuro por causa da timidez, né? Eu tô vivendo isso aos 32 anos, mas eu poderia ter vivido isso aos 16, aos 14, e eu não vivi porque eu me pus no limite. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Se eu pudesse deixar uma palavra hoje para nós, para você que talvez nos está ouvindo, é exatamente isso que a Sanai falou. Não se limite ao teu tempo, à tua idade, a se você é homem ou se é mulher, ou às tuas limitações de agora. Eu acredito que Deus tem um tempo específico para aqueles que Ele chamou. E se você já sente o seu coração ardendo por essa chamada, pela presença de Deus, se envolva nesta presença. Nós não podemos de maneira nenhuma lhe enganar, lhe dizer que é fácil, porque o Evangelho é cruz, mas a recompensa de estar na presença de Deus não se compara a nada. Quem busca a Deus encontra de Deus. Aleluia, socorro. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Então, se hoje tudo que foi dito neste lugar foi alimento para a tua vida, se envolva. Não se preocupe com as coisas de baixo, porque as coisas de cima, as coisas espirituais, elas são mais poderosas para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E eu tenho convicção que o Deus que fala e chama se responsabiliza para nos dar a vitória. E é isso, em breve vai sair as novas datas do Libertos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, aqui no nosso YouTube, e que Deus abençoe todos vocês.